Um clássico que vem ganhando cada vez mais rivalidade. No ano passado, Flamengo e Atlético decidiram a Copa do Brasil, melhor para os cariocas, que ficaram com o título. Mas dessa vez quis o destino que o confronto fosse bem antes, nas oitavas de final. Com uma equipe modificada e poupando peças importantes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Jorginho, o Flamengo assistiu ao Galo ter primeiros minutos melhores no Maracanã. Nesse segundo lance, após cruzamento na área, o ataque do Galo pediu um pênalti por toque de mão. Klaus mandou seguir. Mas ele sempre erra contra o Galo. Houve um pênalti no início do jogo. Eu falo que houve um pênalti porque eu não faço uma reclamação sem antes consultar 2 ex-árbitros FIFA. Os dois disseram que foi um pênalti e ele não deu. Sem grandes emoções, o melhor ataque do Flamengo no primeiro tempo aconteceu só aos 30 minutos. Everton Araújo, de fora da área, parou no travessão. Mas a rede só veio a balançar quando o Coelho aproveitou a falha da zaga rubro-negra. 1-0 Atlético. O mérito do adversário também. Acho que já era alguma coisa que eles estavam fazendo. É uma característica nossa, não vamos abdicar disso. Àquela altura, Felipe Luiz já tinha percebido a superioridade dos mineiros e mexia no time, promovendo estreias. Samuel Lino e Emerson Royal foram quem melhor aproveitaram os minutos em campo. Primeiro foi o atacante quem cruzou para o lateral tentar o empate. Tocou no travessão. Na segunda chance, Samuel Lino chamou a responsabilidade e tocou no canto de Everson, que levou a melhor. E por último, o jeito mais tradicional. Emerson Royal cruzou rasteiro e Samuel Lino mandou para a rede. Era esse o gol de empate. Mas o árbitro de vídeo flagrou o impedimento no lance, que era o último da partida. Fim de jogo, 1-0 Galo. E esse espírito aí que o time teve hoje, se a gente tiver esse espírito aí, a gente vai, se Deus quiser, colher coisas boas aí até o final do ano. Um resultado atípico que põe fim à invencibilidade do Flamengo no Maracanã de 11 jogos, desde o dia 9 de abril contra o Central Córdoba. Pela Libertadores, o rubro-negro não perdia em casa. Agora, o Flamengo vai precisar de 2 gols de vantagem em Minas Gerais, se quiser avançar para as quartas de final. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e é um resultado que dói, mas que... Para os abusivos, não. Vitória gigantesca do Galo, gigantesca a vitória do Atlético para cima do Flamengo, mas é sempre importante lembrar, torcedor atleticano, abrace o Galo, vá ao estádio, faça valer essa vantagem que o Atlético conseguiu no primeiro tempo dessas oitavas de final da Copa do Brasil para cima do Flamengo, vá ao estádio, Arena MRV lotada na próxima semana para empurrar o Atlético para essa classificação gigantesca. Vitória muito grande do Atlético, de entrega, de postura, de dedicação ao esquema tático proposto pelo Cuca. Então, parabéns ao Atlético, conseguiu uma grande vitória e tem que ser valorizada, exaltada e que ela seja usada como exemplo, porque a gente pedia muito dessa dedicação do Atlético, dessa entrega e ontem a gente viu muito isso. Na verdade, no domingo, contra o Flamengo, mesmo com a derrota, a gente já tinha visto muito desse Atlético, desse novo Atlético, desse sistema que o Cuca vem implementando e vem dando certo. Então, uma grande vitória. Deixa eu abrir aqui para agradecer a presença dos nossos queridíssimos comentaristas. Lu Dias, Breno Galante, que estava lá pertinho do lance, acompanhou tudo de pertinho. Eu já vou te chamar. Calma aí que hoje você tá daquele jeito, né? Abre o sorrisão. Abre o sorrisão, calma. O Fabrício calma. Que teve aqui. Abre o sorrisão. Aí, isso. Tiagão, tudo bom? Não. Beleza, tá, eu sei que tá. Eu tenho muita... Não, tem nada. Hoje eu tô com síndrome de Rhapsody. Meu amigo André Rhapsody, eu tenho muita coisa pra falar sobre mim. Calma que a sua hora Brincadeira, vai Rap, te amo. a sua hora vai chegar.
Breno Galante, por favor, eu queria começar por você que estava lá pertinho, acompanhando essa vitória do Atlético, uma vitória grande, uma vitória importante, uma vitória de um time atento e um time que se entrega. O próprio gol mostra isso, né? Um time que se entregou, que buscou, que não desistiu e acabou tendo esse gol do Coelho, que foi uma marca para esse jogo. Breno Galante, boa tarde. Desabafe, Breno Galante, porque o torcedor atleticano quer te ouvir, porque nos últimos dias você tomou muita pancada, meu querido. Boa tarde a todos, boa tarde à turma de casa. Uma vitória com a cara do Galo, né? Uma vitória de um time que teve uma obediência tática, um time que teve uma entrega, uma raça, determinação, um time que a gente cobrava tanto que um corresse pelo outro, isso aconteceu. Já tinha acontecido no último domingo. Eu vim aqui e falei, né, que o time do Atlético tinha deixado, né, uma boa impressão. Fui criticado aqui. Muitos aqui, aliás, quase todos, não acreditavam que o Atlético poderia voltar no Maracanã e ter um resultado positivo. Sequer acreditavam aqui no empate. E eu falei, olha, a coisa não está decidida. O Atlético é um bom time. Quem tem Hulk, quem tem Scarpa, quem tem Coelho, quem tem Rony, tem que ser respeitado. O Atlético fez isso ontem. Mostrou que, claro, tem um adversário gigantesco. O Flamengo tem um grande time, né? E ainda fez estreia de grandes jogadores ontem, estádio lotado, uma pressão gigantesca, mas a torcida do Atlético estava lá, empurrou do início ao fim. E o Atlético soube sofrer, soube se defender. Agora, o time do Atlético defensivamente fez um baita jogo. Um baita jogo. Se você pegar o que o Scarpa está jogando, né? E até conversando com ele depois na zona mista, ele falando, né? Como ele está satisfeito de estar podendo jogar numa posição que não é a posição dele de origem, mas que ele se sente à vontade, como lateral esquerdo. O Alan Franco também jogando enormidade, o Lianco. É difícil para você falar um jogador do Atlético que não foi bem ontem. E o Atlético ainda teve chance de até sair com um resultado melhor. Questão do pênalti, que para mim foi pênalti. O Atlético tem todo o direito de reclamar, porque se fosse ao contrário, não tem dúvida nenhuma que o juiz não pensaria duas vezes e marcaria o pênalti no Maracanã para o Flamengo. Não tem dúvida nenhuma, né? Mas não, era o Atlético, nem o VAR foi chamado. O presidente tem toda a razão de reclamar, como o Everton também falou para mim. O Everson falou para mim também, é pênalti, claro. Mas enfim, uma vitória aí para poder mostrar que o Flamengo tem que entender e respeitar o Atlético. Eu vi a coletiva do Filipe Luís, e ele falando, né, que alguns jogadores ficaram no banco até por uma opção dele, mais pela opção do jogo. Não colocou o Bruno Henrique, não colocou a Arrascaeta, né, tudo bem. A torcida do Atlético agradece, o Atlético agradece, né, toda arrogância é castigada, né, achou que por bem, né, poupar jogadores, vou usar o termo poupar, mesmo que tem gente aqui que não gosta, que esse poupar jogadores, a gente não. Nós ainda fomos sem o Arana, e conseguimos uma grande vitória. Não tem nada decidido, está em aberto. Mas o pessoal que achava que o Atlético nem sairia vivo do Maracanã, inclusive alguém aqui no programa que apostou comigo 2 gols de frente, não é, senhor Thiago? Né? Queria, não, te dou 2 gols, se ficar 2-0 pro Flamengo, você ainda ganha a aposta. Quer dizer, achou que ia ser 3. E eu apostei aqui ao vivo. Então, não só quero uma retratação, como eu quero que você pague a aposta. Eu pagarei a aposta ao vivo. Ah, bom. Ô, Guto, tá aqui o que eu tenho que entregar pro Breno. Foram R$50 apostados. Ó, tá aqui, ó, 10. Raridade velota hoje em dia. Ele teve que ir no banco sacar, ainda tem trabalho 20, pra ele. Mais 20, ou seja, R$50 para entregar meu amigo Breno. Vou levantar aqui e vou entregar ao meu amigo Breno. Aproveite que eu sei que é uma raridade você ganhar qualquer tipo de aposta. Quero. Não. Eu quero fazer uma outra aposta com você. Isso é bom. Não, isso é bom. Não, toda vez que eu aposto eu perco. Eu cansei. Vamos dobrar a aposta na classificação. Conversa com o meu dealer. Vamos dobrar a aposta é interessante. Dobrar a aposta é interessante. Que tal? O que é? Quer dobrar a aposta na classificação agora? Você não estava tão confiante? Eu não sei se você entendeu. Mas se houver a classificação, eu tenho que fazer um programa de sunga branca. Imagina, eu fazer um programa de sunga desmoralizado e te pagar R$100. Por que não? Na sua frente. Beleza. E te pagar R$100. Por que não? Eu não quero. Não, então beleza. Então vamos pegar os 50. Amarelou. Não, mas amarelei mesmo. Amarelou. Tô mentindo. Amarelou. O time não tava jogando o que jogou ontem não, Breno. Aqui, ó, ó.
Nada melhor do que isso, senhor. Nada melhor do que isso. 50 conto. Aqui. O Breno propôs aumentar a aposta na classificação. Mas como o Thiago tinha dois gols... O Thiago tinha, só para todo mundo entender em casa, tá? O Thiago tinha proposto pro Breno, assim, ó, eu sou Flamengo, você é Atlético, eu te dou 2 gols. Ou seja, se o Flamengo vencesse por 2-0, se o Flamengo ficaria vencesse por 2-0, ninguém ganharia. Ninguém ganharia, beleza. O Thiago só ganharia a aposta se o Flamengo fizesse 3 ou mais. Não deu certo, tá aqui, ó. É do Breno, Tá aqui, o dinheiro tá aqui, eu vou entregar. Breno. Por favor. Isso aqui, sabe o que é, senhores? É que aí eu quis dobrar a aposta, na classificação eu não quis, porque nada como um dia depois do dobrei a aposta. Ah, é? Dobrei a aposta. Tá topando? Pensei que Quer agora... Não, então vamos voltar pra lá. Então o dinheiro volta pra você. Tá semana que vem ele vem pra cá. É o programa Tentação. Hoje mudou um pouco o programa. Então tá aí. Tentação, tu topa tudo por dinheiro. Dobrei a aposta. É isso. Mas você já parou pra pensar? Assim, o Atlético classifica, que eu acho que vai acontecer, tá? Mas... vai ser legal eu pagar 100 reais. Não, ver você de sunga não vai ser legal. Mas, para pensar, eu tenho que ficar de sunga aqui, completamente de sunga branca, que eu ainda fui... Você não vai fazer isso com a gente o programa inteiro. Se vier acontecer, você vai estar... Vai acontecer. Tá, nós vamos beleza. no dia no dia o Murilo decide. Beleza. Eu tô muito happy hoje. Falando de mim, um jogo importante pra cacete desse. Pois falando é. de mim. E eu tenho que pagar 100 reais pro Breno, cara. Tá. Então vamos seguir. A resenha é boa, a brincadeira é boa. Mas olha só, uma curiosidade, foi o primeiro gol do Atlético com a bola rolando nas últimas 6 partidas. Valu, eu quero te chamar. O ataque está deixando a desejar, o que está acontecendo? Ou o Cuca está colocando a casa em ordem? É melhor analisar por esse lado. Boa tarde, Valuzão. Boa tarde para vocês, demais companheiros aqui no estúdio, a quem nos assiste. Você é prova de que mesmo nos momentos mais difíceis do Atlético, com relação à falta de volantes, que ainda existe para mim, apesar do Atlético ter feito o jogo que fez ontem e um placar realmente gigantesco, né, em se tratando de uma Copa do Brasil, Flamengo, mais de 65 mil presentes ontem no Maracanã, eu falava que o Cuca poderia organizar melhor esse time. E de fato poderia. E aí... não sei se mais vitórias teriam acontecido, mas quando a gente pega aquele recorte, né, do que foi o time contra o Bucaramanga, nos 2 jogos até na Colômbia e aqui na Arena MRV também, e o Cuca, desde o domingo, mostrou que poderia fazer melhor contra um dos melhores times do país, contra um dos melhores elencos da América do Sul, e ontem o Atlético fez isso. Então eu acho que tem a ver mais com uma organização de time, né? O Atlético ontem foi um time extremamente organizado. Eu quero chamar a atenção até, enquanto os nossos telespectadores vão acompanhando os melhores momentos, no momento do chute do Scarpa, todo mundo fala, olha quantos jogadores do Atlético no campo de ataque do Flamengo. Claro que o Atlético se defendeu prioritariamente, muito porque precisava de se defender. Novamente, muitas perseguições individuais. O Alan Franco, nesse sentido, foi muito importante. O Gabriel Menino, né, que eu reivindiquei naquele jogo contra o Bucaramanga, não entendendo por que o jogador... Gosta de ter razão, hein, negão? Não, mas é importante a gente pontuar caminhos por onde a gente passou, Thiago. Sem necessariamente... Não, você tá aprendendo com um amigo meu. Sem necessariamente querer destacar, mas é importante a gente pontuar caminhos por onde a gente passou, Thiago. O Gabriel Menino, acho que na opinião de todos, também foi um jogador muito importante. Então, acho que o Cuca achou um caminho para o enfrentamento dos jogos contra o Flamengo. Se ele vai manter isso contra o Red Bull Bragantino, eu não sei. Eu, particularmente, manteria. Até pensando no desgaste físico, né? Porque dá para você imaginar, o Atlético vai jogar contra o Red Bull Bragantino no período mínimo possível, né? De intervalo de uma partida para outra. Rodar o elenco. Exato, vai ter que rodar um pouquinho, mas eu manteria, Lu, o mesmo sistema, até porque entendo que dessa forma, mesmo marcando muito no seu próprio campo, é diferente de você ir marcar o adversário lá em cima. Eu estou falando potencialmente. Não acho que o Atlético tenha achado a solução para todos os jogos daqui até o final da temporada. Mas, evidentemente, contra o Red Bull Bragantino e contra o Flamengo de novo na próxima semana, eu usaria assim. Só para deixar claro pelo lado do Flamengo, o Atlético foi mais organizado do que o Flamengo os últimos 10 minutos. O Flamengo pressiona o Atlético, mas eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade e a capacidade individual dos jogadores que o Flamengo colocou em campo. Acho que não teve nenhum traço de que o Felipe Luiz subestimou o Atlético. A gente tem que lembrar, né? O Flamengo está voltando de uma maratona, Copa do Mundo de clubes, então ele tem um elenco para administrar. Acho que isso nada tem a ver com o próprio Atlético.
Ô Elton, assim, eu acho que o pessoal resumiu bem do que Seja foi esse bem-vindo. jogo. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Breno. mal Menos com o educado. Thiago Fernandes. De uma forma geral, Elton, assim, o Atlético achou um sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Eu acho assim, eu acho que não é o mesmo perfil de jogo, por exemplo, o Red Bull Bragantino, no sentido de enfrentamento, de individualidade, mas você do mudaria adversário. exigência? De exigência, porque é o seguinte, Ou o não, Atlético... você mudaria contra o Red Bull? Desculpa te interromper. Eu acho assim, eu acho que porque é um perfil de jogo diferente. O Flamengo tem muita individualidade e se você não tiver uma concentração de sistema defensivo, uma concentração de todos os jogadores em campo, como aconteceu ontem, você não consegue mas você anular mudaria a as postura peças. ou o esquema? O esquema. Mas assim, primeiro vamos falar da postura do jogo de ontem. O Atlético entrou muito concentrado num sistema de esperar o Flamengo, o Atlético ali atrás da linha do meio campo, tá jogando fora de casa contra o melhor elenco do futebol brasileiro, e esse grau de concentração do Atlético no jogo todo, isso é muito importante, porque coletivamente o Flamengo não funcionou. Individualmente, como tem muitos jogadores que com características ali individuais que podem decidir o jogo a qualquer momento, como o Samuel Lino, que entrou no segundo tempo, que é um jogador muito liso que vai deitar no futebol brasileiro, e aí são coisas de individualidades, né? O Flamengo tem esses jogadores que podem decidir uma partida. Mas o Atlético estava muito ligado defensivamente. A partida do Lianco, a partida dos laterais. O Alonso jogou bem ontem, o Alonso estava devendo. Né? O sistema defensivo como um todo. O que faltou ao Atlético mesmo em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, é aquela válvula de escape de contra-ataque, para assustar mais o Flamengo. Só que aí também entra méritos do adversário, que está jogando em casa com grandes jogadores e muitas vezes o Atlético não conseguia ali segurar a bola no sistema ofensivo, tanto que o Cuca cobrou isso em alguns momentos para ter mais calma, né? Para ficar um pouco mais com a bola, senão a bola ia e voltava toda hora. E em determinado momento essa bola do Flamengo poderia entrar no jogo. Não aconteceu. Um grande resultado do Atlético, uma partida gigantesca, uma vitória gigantesca, que dá uma moral, não só no confronto em si, eu acho que dá uma moral no vestiário para chegar no domingo na Arena MRV contra o Red Bull Bragantino, que está numa baixa agora, o Atlético tem um potencial de atacar mais. E a torcida também numa sinergia bacana diante do que foi o jogo contra o Flamengo. Nos dois jogos, tanto no Campeonato Brasileiro, com vitória do Flamengo, quanto na Copa do Brasil, o Flamengo não ficou à vontade contra o Atlético. O Flamengo não ficou à vontade. Teve muitas dificuldades. E isso foi muito importante para esse resultado de ontem do Atlético. Eu só senti falta do amigo dos trocadilhos não se referir ao Samuel Lino como Samuel Liso. Mas tudo bem. Deixa eu falar uma coisa com o Lu, rápido, Eltinho. Desculpa. Cara, eu não mudaria o esquema. Mas atacou pouco, você não acha que atacou pouco? Então, mas aí você muda a postura. O esquema mantém o mesmo. Como que o Atlético faz o gol? A ideia. Exato. Pressionando tiro de mas em poucos momentos o Atlético fez isso. Não, então, mas aí você vai mudar isso. Você muda a postura. Você passa a pressionar a saída de bola do Bragantino. Não. Mas o esquema eu concordo, sim. Assim, talvez eu trocaria peças, porque eu entendo que vai precisar. Porque teve 2 mata-matas, né? Esse foi o primeiro jogo de mata-mata da Copa do Brasil, mas teve um mata-mata da Sul-Americana. Teve uma infinidade de jogos brasileiros, já até perdi as contas, acho que são 3. E o Cuca já falou que vai rodar. Então, eu rodaria. Mas aí, rodava o elenco, só que não mudaria o esquema. Eu acho que o Cuca encontrou o esquema, cara. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. O jogo de ontem foi um alento para a temporada? Eu acho que isso é complicado. Eu até gaguejei. Não sei, perdi a palavra. Até porque quinta-feira que vem tem outro confronto. Não foi o jogo de ontem. Cara. Aê, pô. Não é só o jogo de ontem, cara. Então, é tudo que aconteceu no Atlético, tem eu acho algumas que coisas foi. que são alento do tipo. Eu acho que entenderam no Atlético, e isso no entendimento da gestão, macro, que não dá para atrasar salário de jogador. É isso. Entenderam isso, né? Perceberam que a principal responsabilidade da gestão é pagamento de salário. Cara, beleza, você deu um calote num clube, é errado? É. Mas eu entendo. Não tem dinheiro? Acontece. Não deveria acontecer. Sim. Mas tá. Acontece. Agora, atrasar salário de jogador, não dá. Cara, atrasar salário, independentemente de ser jogador, né? Atrasar salário de funcionário, de colaborador, não dá, não pode. É errado. Essa é a coisa errada. Cara, gestão bem feita, ela prioriza as pessoas que estão trabalhando ali, né? Essas pessoas são a prioridade. Você acha que tem ligação do desempenho com o acerto?
Não, porque o Atlético já tinha jogado um futebol melhor contra o Flamengo no domingo. Mas uma coisa a gente pode afirmar, Thiago, rapidinho. Os jogadores ontem não entraram pensando na questão das pendências. Porque não tinha Eles mais, puderam entrar pensando só no jogo e no adversário. trabalhar. Isso aí dá pra gente cravar. E em outra coisa, a responsabilidade estava toda neles. Estava neles. Existia uma responsabilidade, agora tá tudo em dia. Peraí. Mas não acho que é assim, do Flamengo. Não, deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar. Flamengo, Não, é o debate, Breno. Até A gente semana pode falar passada. junto. Não, é pra mim poder lançar o Eu tava raciocínio. falando, você já me interrompeu, irmão. Deixa aqui. Antes estavam cobrando da diretoria de poder cobrar, olha, tem que pagar, tem que colocar tudo em dia. Beleza. Tá. Quando a diretoria antecipa, inclusive foi prometido a eles, a carga é jogada em cima agora. Olha, os jogadores estão aí. Por quê? Porque até então o Atlético não estava desenvolvendo tudo que se imaginava. A diretoria cumpre com a obrigação dela. Com obrigação, Cumpre isso aí. com Com obrigação. O time não estava jogando o que se esperava deles há muito tempo. Tanto que... Você jogaria? Tanto que eu vi o Valu hoje na rádio falando assim, qual é o último jogo bom do Atlético? Que vocês lembravam? Vocês custaram lembrar um grande jogo do Atlético. Maringá foi bom. Mas contra qual Segundo adversário? tempo só. A gente vai... Sei. Foi bom. Mas deu 4, mas demorou. Tem quanto tempo o jogo do Maringá? Aqui. Maringá foi em maio, né, cara? Maio. O Iquique aqui foi 4x0. Eu acho que contra o Inter foi bom. O brasileiro nenhum. Pra mim foi bom. O Wallace tem razão. Não, mas é a régua de cada um. Ontem foi um jogo... Ontem, eu vou dizer, eu acho que até no jogo contra o Domingo, que perdeu, foi melhor do que contra o Inter. Gente, de entrega, posso falar um negócio? de tudo. Aqui, eu acho o 0x0 com o Cruzeiro no Mineirão, o Valu não gosta do estilo de jogo. Não. Falou... É porque Você falou isso? Não, é porque, vamos lá, mesmo. é porque foram posturas... Vamos lá, o Atlético travou o Cruzeiro, mas o Atlético não atacou o Cruzeiro como atacou o Flamengo no domingo e é essa só a questão. Mas eu acho muito mais difícil. Mas naquele momento o Cruzeiro pra mim era mais time do que o Flamengo tem sido hoje. Ou que o Flamengo foi ontem. Deixa eu colocar mais uma pessoa nessa resenha. André, eu já posso chamar ele? Tá? Então coloca na tela aqui aquela beleza, esse grisalho maravilhoso. Olha que coisa linda. Vai querer ter razão também. Tá lá de São Paulo e vai bater esse papo com a gente. Mais um HG, por favor, fale sobre esse jogaço, sobre esse resultadaço que o Atlético conseguiu lá no Maracanã e vem com uma vantagem, mas a competição ainda está em aberto. HG, boa tarde. Boa tarde, beijo aos amigos. Em primeiro lugar, pênalti. Em segundo lugar, pênalti. E em terceiro lugar, pênalti. Eu sei que nós vamos falar disso daqui a pouco, mas eu já estou adiantando o meu posicionamento. Vamos lá. Eu fico muito à vontade para repetir isso aqui. É samba de uma nota só? Considera, da maneira que bem entenderem, eu não tô nem aí. Eu falei aqui, aliás, aqui e lá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem lá, eu falei sobre a postura do Corinthians contra um adversário que é bem superior, que é exatamente o Palmeiras. Onde o Corinthians conseguiu suplantar toda a força do Palmeiras no derby de anteontem? Ninguém está dizendo que o Corinthians já esteja classificado. Estou me atendo ao jogo. O Corinthians igualou na força, na entrega, na intensidade, na concentração e fisicamente sobrou em cima do Palmeiras. Ontem o Atlético... em que o Atlético poderia se apegar para suplantar a força de uma seleção continental que é o Flamengo? Pô, gente, depois que saiu a escalação ontem, a televisão deu um take no banco de reservas, um jogador por um ali. É brincadeira o Flamengo. O Flamengo é brincadeira. E como é que o Atlético poderia suplantar a força do Flamengo? Fazendo o que fez ontem. Não há outra alternativa. Se você encarar de peito aberto, vai gerar espaço. Você viu o que é o mínimo de espaço que gerou depois dos 35 do segundo tempo, que é normal essa pressão final. É normal que o Flamengo fosse para cima. Se gera espaço, o risco ele não é dobrado, não. Ele é quintuplicado. E aí ontem o Atlético, então, inteligentemente, marcou bem, chegou primeiro nas divididas, um nível de concentração altíssimo, todo mundo se matando. Quando eu falo se matar em campo, é se doar pelo sistema, pelo esquema e pelo jeito que o Cuca armou o time. E aí não acontece diferente de um time que também tem qualidade, o Atlético tem muitos jogadores qualificados. Quando você faz essa entrega, além da qualidade técnica que tem, o resultado foi esse aí, 1-0. Me surpreendeu, eu fui no empate. Ontem eu palpitei 1-1, mas me surpreendeu a vitória. Mas acima de tudo, que o Atlético teve oportunidade para fazer mais que um gol. Então assim,
Foi uma vitória muito importante, não garante nada. O Flamengo é um time muito perigoso, é absolutamente normal se o Flamengo chega na Arena do Galo e ganha na volta e tal, mas é um grande passo. É um grande passo e eu acredito que o Atlético vai repetir a dose no jeito de jogar na volta, porque afinal de contas está ganhando o primeiro tempo de 1-0. HG, a gente vai debater aqui agora o lance polêmico da partida, se foi pênalti ou não. E eu queria te ouvir primeiro, né, já que você já está com a palavra, eu queria te ouvir primeiro para falar sobre esse lance. A gente já está repetindo o lance aqui e eu queria te ouvir, a bola batendo na mão do Varela. Será o comentário mais rápido que eu já fiz em toda a minha vida. Pênalti! Não foi, né? E aí, pessoal? Não foi. Você sabe que não foi. O cara tá de costa, um movimento totalmente involuntário. Ele sobe e assume o risco, Thiago. Não, ele tá de costa, irmão. Ele subiu porque foi uma cobrança. Não pode mais pular dentro da área. Você tá de sacanagem. Quando você vai pular pra cabecear uma bola, HG, você que foi um bom lateral esquerdo, você pula com o braço fechado? Você pula igual um foguete, irmão? Não pula igual um foguete. Braço aberto, assumir o risco. Se a bola passa por ele, chegar no balanço. Eu vou falar só duas coisas que são bem simples. Primeiro, eu estava sentado, atrás de mim estava o pessoal da análise de desempenho do Flamengo. E tinha um telão na hora. Eles viram o lance, o próprio pessoal do Flamengo fez o gesto, mostrou e fizeram cabeça assim. Infelizmente, fizeram assim, foi. O próprio pessoal do Flamengo fez assim, ó, o gesto foi. Aí eu falei, pronto, aí na hora que eu vi no telão, eu falei, foi. E outra, se fosse contra o Atlético, alguém tem dúvida? Não vou entrar Duas vezes. Agora sim, dúvida nenhuma. Pênalti, claro. Bateu na mão. Ô, Luciano, papo ruim. Tu cortou a trajetória da bola. Vai contar mesmo. Normal contar a trajetória da bola. Deixa eu explicar uma coisa. Não tem que ter intenção pra fazer pênalti não, tá? Sem intenção também é pênalti. Ele tá de costa. Esse tipo de lance tem sido marcado, infelizmente, no futebol brasileiro. Infelizmente, Luciano. Mas isso não é pênalti. Isso. O cara tá de costa. Aí veio a Copa. É de interpretação. Então, peraí. Tem sido marcado, mas não é pênalti isso aí, não. Tá de costa. Se desse também estaria no balaio. Estaria discutindo aqui, mas pra mim não é pênalti. Eu já falei na rádio, mas tem sido marcado novamente. Eu marcaria o pênalti. Que eu acho que ele corta a direção da bola, a trajetória da bola. Mas vai cortar e ele aumenta a projeção dele perante... 3-3. Existe um corpo ali que a bola bate e vai cortar a trajetória da bola. Você acha pênalti, o Breno acha pênalti. Nem tá vendo esse belo senhor aqui de óculos também acha pênalti. Eu, Valu e Luciano não achamos. Mas só um detalhe. Ô, André, você falou, não tem peso. Ele nem tá vendo o que tá acontecendo, porque pênalti não tem que ter intenção de fazer pênalti. Não tem que ter intenção, lá, ninguém tá falando da intenção. Não, quando ele fala nem tá vendo. É que o futebol brasileiro, nem tá vendo. Como disse o Luciano, na Copa do Mundo de Clubes a gente viu, né? O jogo polêmico, que o Thiago até pediu penalidade do Chalobah. Não, mas peraí. Não, você tá me citando, eu preciso só me justificar. Tá bom. Eu admito, eu estava sendo parcial pro Fluminense naquele momento, porque eu queria que o Fluminense fosse pra final. Tá, vamos lá. Por que eu não marcaria esse pênalti, tá? O jogador tá olhando pra bola, ele tá fazendo um movimento. Ninguém sobe igual um foguete e desce igual um foguete no futebol. Na bola, o dia que vocês virem alguém subir para disputa dentro da área com os braços assim, ó, vocês me digam, porque realmente a gente vai estar lidando com extraterrestres, tá? E não humanos. E eu fico muito à vontade de falar. No lance do Chalobah, eu disse que não foi pênalti. Ele tá descendo, ele tá aterrissando para mim depois de ter feito o movimento. Então, para mim, não houve a penalidade. Ponto, é só a minha opinião. É muito simples, é só colocar a regra o seguinte: bateu na mão dentro da área e cortou a trajetória, é pênalti, pronto. Então vai bater, qualquer bola que bater na mão vai cortar a trajetória. Mas a trajetória pra onde? Porque ela tem que ser pênalti. Mas a trajetória pra onde? A peladinha que a gente jogava era assim, bateu na mão é pênalti. Mas a trajetória pra onde? Um jogo de futebol bateu na mão pra qualquer lado que for a trajetória da bola. Boa interpretação, eu sou a favor disso. Eu, Breno, sou a favor disso. Mas o que você tá falando é uma bobagem. Vamos amarrar os braços agora. Pra qualquer lado que for a trajetória da bola. Eu sou a favor disso. Vamos amarrar os braços. Eu não gosto de interpretação. Quê? O Valu tá te perguntando. Pode perguntar, Valu. Pra qualquer lado que for a trajetória da bola? Qualquer lado. Bateu na mão é pênalti. Ô, mano, sinceramente, assim, desculpa, mas você é um cara que joga bola, né? Eu sou isso. Eu sou a favor disso. Acabou a interpretação. Tem um jogo do Flamengo, você falaria isso? Cara,
Eu sou Você contra acabou de esse falar, negócio de se interpretação, fosse o Atlético, cara. Interpretação, se porque fosse o assim, Flamengo, sabe por você quê? marcaria Porque pênalti? esse lance é o seguinte, não marcaram, tô falando com você. Se fosse ao contrário, eles iam marcar pênalti pro Eu não Flamengo. entro nesse papo. Não, Eles não iam é marcar. pênalti, mas Eu entro não nesse é papo. pênalti, Breno. Mas eles iam marcar pro O cara tá Flamengo. de costa, movimento totalmente... Interpretativo. A discussão Deixa não eu é te essa. falar, Movimento quando entra no totalmente aspecto involuntário, interpretativo, o cara que você abre levanta- espaço pra poder ter interpretação, Cara, né? isso é o natural. O jogador que sobe pra cabecear, ele sobe assim. Ô, Thiago, É gesto técnico. regra Ó, não poderia você ser bota aqui, ó, interpretativo. a mão aqui, pra você mirar onde você vai Deixa eu te cabecear. falar, regra não poderia ser interpretativo. Mas tem que como diria, ser. como não diria tem o, como não ser. a O que regra que é clara. falta, o que a não é regra falta? clara. O Como que diria que- a mas Amanda, a não regra é clara. A regra Deveria mas ser. é clara. Mas o que é falta? Deveria ser a Nem regra Nem clara. todo toque é falta. Senão qualquer toque entre um e outro seria falta. Aí tem que colocar uma rede e em vez de chamar Deveria de futebol, ser a gente chama claro. de Vamos vôlei, amarrar cara. os braços. Pô, peraí, irmão. Deixa eu só seguir aqui, porque já deu para perceber que Vamos amarrar. mudou. Cada um tem uma ideia, é lance Não, interpretativo. vai ter um outro lance E ainda teve a favor divisão. do Cruzeiro que tem gente que vai mudar de ideia aqui. Vai ter e jogo contra o teve Cruzeiro bem que vai a divisão. tentar mudar de insinuando, ideia. Se eu mudar de Vai ideia, ter é gente- problema meu. Você tá E se eu mudar de ideia, é problema meu. Você tá insinuando pra quem? Não. Aqui, quem já Não, se mas manifestou? gagueja não, você tá a pessoa insinuando já pra se quem? manifestou. Não gagueja. A pessoa Porque se eu, no manifestou. pênalti que muito Porque disseram- você, carapuça serviu aí, porque Não, tá não. falando pra cá. Não, eu Tô te falando pra respeito cá. e te exijo que Falei você pra me cá. respeite. Então, tô falando pra porque, cá. porque a Eu tô falando penalidade pra pro cá. Caio Jorge, Aqui, essa ó. semana que muitos disseram, Pra cá. eu falei que não foi pênalti. Pois é, eu disse tô que falando foi. pra Você cá. me respeite como eu te Eu tô respeito. falando- mas eu não falei pra você. Tá, você me respeite aqui, como eu eu te tô falando respeito. pra cá. Você tá tomando dor errado. acredito. Você tá tomando dor errado. Eu falei pra cá e te atingiu aqui, ó. Fez a curva errada. É aqui, ó. É aqui, ó. Falei direto Se eu pra mudar, é um cá. problema meu, irmão. Pois é. Você Você é tá clubista, preocupado? você acabou de falar que você foi pro Fluminense aí, ó. Eu tava torcendo pro Fluminense passar. Pois é. Se a Então, regra pronto. fosse clara, não tinha Calmou? isso. Que eu tenho que voltar com a Gageta. Abaixa o braço, Elton, vai ser pênalti. Gageta, Gageta aí ainda? Só para fechar aqui, eu queria te ouvir ainda a respeito desse jogo do Atlético. O quanto que esse jogo pode ser importante para a temporada do Atlético. E se você vê que aquele jogo de domingo serviu como reflexo para esse jogo de quinta-feira. A derrota de domingo para o próprio Flamengo serviu de reflexo para o que o Atlético desempenhou ontem à noite. Então, Eltinho, o jogo de domingo, no jogo de domingo, o São Paulo teve dificuldade, o Flamengo teve dificuldade para fazer tudo que faz com qualquer adversário. Botar essa bola no chão e envolver o adversário. O Flamengo, no jogo de domingo, teve dificuldade. E o gol do Flamengo, o gol da vitória do Flamengo, nasceu de uma jogada de bola aérea, né? Então, dos vários recursos que o Flamengo tem, ele usou um, que foi a bola aérea, e ganhou o jogo. Ontem, a bola aérea era um recurso, o elenco espetacular que o Flamengo já tinha antes dos reforços é mais um recurso que o Felipe Luiz tem, a organização, o domínio que o Felipe Luiz tem sobre o grupo, a organização do Flamengo, são armas que o Flamengo tem, são inúmeras as armas. O Flamengo luta contra qualquer adversário, com um arsenal. E o Atlético, por exemplo, não tem um volante de ofício. Então, o Cuca, na mais tenra inteligência, porque ele tem, o Cuca foi lá, fez um sistema domingo, eu imagino até que ele, de fato, montou aquilo domingo para já imaginar, bom, se isso aqui funciona no domingo, eu repito a ideia na quarta-feira, que ele não repetiria a formação, até porque o Lianco voltava. E ele, de certa forma, meio que fez, né? Mas aí eu acho que não, além da organização, teve a dedicação, porque você vê o Scarpa funcionando como lateral esquerdo, às vezes o menino jogando de ala, sabe? Então, tudo funcionou muito bem. Mas por quê? Primeiro, a ideia do Cuca de domingo acabou funcionando mesmo com a derrota. Teve gente aí no estúdio, eu não me lembro se foi você, Elton, que elogiou a postura do Atlético, eu acho que até o Galante, vocês elogiaram a postura do Atlético mesmo com a derrota. E teve um movimento, ele falou, pô, tá festejando derrota? Não é festejar derrota, é entender que o sistema funcionou, porque o gol do Flamengo, o todo-poderoso Flamengo, saiu de uma bola aérea. Ontem foi basicamente, não tem como você dizer que foi a mesma coisa, mas muito parecido do que a gente viu no domingo e funcionou de novo, só que agora, né, com o bônus da vitória. Isso aí traz confiança para você seguir no sistema, mas traz confiança para você entender que mesmo jogando contra um adversário que é muito superior
falando de elenco, você pode vencê-lo, principalmente se todos... Ontem foi um time mais compacto. Por quê? Porque todo mundo se doou sem a bola. Ontem foi um time mais cuidadoso, mais atencioso. Então, não depende só do Cuca, né? Então, numa semana em que a diretoria cumpriu o comprometido, o Cuca conseguiu organizar e os caras, não só por isso, mas também por isso, com o dinheiro no caixa, no cofre, né, dos caras, eles também atenderam as demandas do Cuca e o resultado está aí. Uma grandíssima, uma imensa vitória para cima do poderoso Flamengo.